Você sabia, por exemplo, que o PT tinha reservado a Avenida Paulista para a Festa da Vitória? Você sabia, por exemplo, que o PT já tinha um roteiro pronto, inclusive com discurso do Lula, para saudar a vitória? Você sabia que o PT já tinha tudo armado lá do exterior para que os governos lá do exterior, assim que confirmasse a vitória do Lula, eles reconhecessem o resultado sem qualquer discussão? Você sabia, por exemplo, que existiam jornalistas que foram chamados, convidados do exterior pela esquerda para retratarem a vitória do Lula? Você sabia, por exemplo, que o PT se encarregou de, junto com organismos do governo ou da estrutura do poder, de convidar gente do exterior para legitimar a vitória que eles tinham como certa? Você sabia de tantos detalhes? Você sabia que a mídia mundial retrata como derrota do Lula e da esquerda brasileira e latino-americana a ida para o segundo turno? Você sabia que em todos os sites do mundo se pergunta: mas como? Lula não foi eleito? O que aconteceu? Você sabia, por exemplo, que os brasileiros que vivem em Londres, peguemos os casos, já tinham reservado a Trafalgar Square para a festa da vitória? Ora, são tantos os detalhes, são tantas as realidades que nós não sabemos, que nós temos até dificuldade de entender a dimensão daquilo que aconteceu no domingo, dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro foi a maior vitória do povo brasileiro contra a esquerda, contra o sistema, contra uma postura errática, tosca, torta, maluca da esquerda. A esquerda pensava que voltaria ao poder, afinal de contas eles estão em campanha desde 1912, 14 para destruir o Brasil. Eles nunca estiveram tão perto, mas agora perderam. A verdade é essa, eles perderam. Perderam porque só o PL fez uma bancada de 100 parlamentares. As forças conservadoras têm maioria no Senado. Pela primeira vez, um ministro do STF poderá ser empichado e chutado para fora graças a essa maioria. Pessoas de garra, de luta, pessoas comprometidas em fazer esse enfrentamento, como o Magno Malta, como o Seif lá de Santa Catarina, o General Mourão, virá uma nova geração política conservadora. A esquerda foi a única derrotada. A esquerda e o sistema. O sistema trabalhou abertamente, e estão aí pululando as denúncias, trabalhou abertamente pela vitória do Lula. A mídia mundial estava esperando a vitória avassaladora do Lula, vitória essa apontada pelos institutos de pesquisa que canalhamente colocavam uma vitória de 14, uma vantagem de 14 a 15 pontos em favor do Lula. Instituto de pesquisa no Brasil acabaram. Virou tudo uma putaria. Essa é a verdade. Não tem mais um instituto de pesquisa digno. Talvez se salve 2. O Paraná Pesquisas, pela forma como atuou, e o Verita. Mas principalmente o Paraná Pesquisas. Porque foi o que trabalhou dentro de uma realidade mais próxima daquilo que aconteceu. Os demais são antros de criminosos. Datafolha, IBESP, IPEC, IPITA, não sei o quê. Um antro de criminosos. Usam metodologias antiquadas, usam base de dados distorcida e estão a serviço do crime organizado. Então, nós nessa eleição fomos os únicos vencedores. A esquerda mundial, basta observar que o governo do México chegou a mandar mensagem de felicitação pela vitória do Lula. É verdade. Então, meus amigos, eu quero que vocês tenham uma percepção clara do seguinte. Se você não sabe, eu vou lhe dizer. A estrutura mundial estava pronta para a vitória do Lula. O que eles não contavam era com a nossa força, era com a nossa resiliência, era com a ação de Deus em cima dessas eleições. Eu fiz o acompanhamento de todas as apurações desde as 14 horas da tarde no canal de Brasília. E eu tinha, a partir da apuração, lá pelas tantas eu recebi uma mensagem. Quando tiver 97% dos votos apurados, Lula será o presidente. Como é que alguém, quando tem 8% dos votos apurados, pode ter essa certeza de passar um dado desses para mim? Portanto,
Talvez você não saiba, mas nós vencemos sim. E vencemos porque conseguimos derrotar o sistema. E vamos derrotar de novo no fim de outubro, no segundo turno. Mas para isso, vamos deixar de lado o mimimi, vamos deixar de lado o chororô,